Com a palavra, vereadora Quincherle. Senhor presidente, colega vereadora, vereadores, público aqui presente, que está nos acompanhando através da rádio, funcionários, boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa primeira sessão dessa semana, que Ele venha nos guardar, nos proteger, abençoar a nossa cidade. Nós estamos precisando muito da graça, da misericórdia de Deus. Queria iniciar, senhor presidente, trazendo uma questão que é muito importante para o nosso município, no que se refere à casa popular. Quissamã, que sempre foi reconhecida por sua prática de construção de casa, de entrega de casas populares, vem atravessando o seu pior momento em relação a esse programa de fundamental importância para os nossos munícipes. Com o aumentar da crise nacional, com o aumentar do desemprego, as famílias não têm condições de pagar aluguel. E aluguel come na mesa, já diz o ditado. É muito duro, você trabalha o mês inteiro e muitas das vezes o dinheiro mal dá para você pagar o aluguel. E dentre as prioridades que o governo já deixou muito clara ao encaminhar o orçamento a esta casa no ano de 2014, não deixando nada para a construção de casa, e os vereadores muito bem fizeram uma emenda e colocaram recursos para que a empresa de habitação tivesse condições de construir casas com recurso próprio, porém até hoje nós não estamos vendo nenhuma movimentação nesse sentido. Mas paralelo aos recursos próprios, nós temos um programa que é de conhecimento de todos, que é o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo federal, financiado, subsidiado pela Caixa Econômica Federal, que inclusive diversos quissamaenses se inscreveram para esse programa. E eu fui fazer um levantamento a respeito disso, junto à Caixa Econômica, e eu tive informações de que o programa, ele não está parado. Minha Casa Minha Vida continua em plena atividade. E hoje, tive acesso aqui ao jornal Costa do Sol, onde tem uma matéria falando exatamente sobre o programa Minha Casa Minha Vida em Rio das Ostras, dizendo que o município de Rio das Ostras já está bem avançado na construção das casas do Minha Casa Minha Vida, no levantamento dos beneficiários. E eu fui fazer um levantamento no Ministério das Cidades e eu vi que o município de Rio das Ostras, ele assinou esse termo de adesão exatamente na mesma data que o município de Quissamã, no dia 16 de dezembro de 2013. Ou seja, Quissamã assinou o termo de adesão dia 16 de dezembro de 2013, Rio das Ostras também. E por que Rio das Ostras está tão avançado na construção dessas casas e na seleção desses beneficiários que vão receber as casas? E a prestação varia em torno de R$25 a R$80 por mês. Famílias com renda de aproximadamente R$1.600, cerca de 2 salários. Agora, vocês imaginam uma família que ganha 2 salários ter a sua casa própria pagando um valor de R$80 por mês? Isso é muito bom. Porém, eu estou com uma grande dúvida. O porquê que nós ainda não temos essa contemplação? Então, com todos esses dados, eu estou fazendo um ofício à Superintendência da Caixa Econômica Federal para que ela possa esclarecer a esta casa o porquê disso. Como que está esse andamento, o que falta para que nós venhamos a ter acesso, para que a população de Quissamã venha a ter acesso a esse benefício que é de grande importância para o nosso município. E lamentar profundamente a falta de construção de casa popular no nosso município. Lamentar também, como o vereador Ronaldo disse, o atraso nos aluguéis sociais. Isso está gerando uma situação
caótica no nosso município, onde as pessoas estão correndo o risco de ser despejadas, passando humilhação. Realmente é muito triste e, sem sombra de dúvida, se nós tivéssemos com esse programa já em andamento, seria uma esperança, uma alegria para tantas famílias que anseiam por sua casa própria. Eu tenho certeza que é um sonho de todo cidadão ter a sua casa, ter o seu teto, ter a sua moradia. Dizer, senhor presidente, que na semana passada eu fiz 2 visitas que realmente não foram nada boas. Primeiro eu fiz uma visita numa casa de uma amiga, que eu queria até mandar um abraço para ela, da Nilma, e estive conversando muito com seu filho, um jovem, né, sobre a situação do nosso município. E na segunda visita, também conversei com outros jovens. E o assunto é um só, como aqui já foi dito pelo vereador Márcio Peçanha, pelo vereador Dr. Ronaldo. A ausência de oferta de programas para os nossos jovens, seja na área social, na área de qualificação, na área de esporte, tem contribuído muito para que muitos desses jovens entrem no mundo obscuro do crime, num mundo que não tem volta, num caminho que com certeza o fim deles é caminho de morte. E muito me entristece, vereador Ronaldo, como assistente social, que trabalhei durante muitos anos no município, em diversos programas, tanto municipais quanto federais, identificar como que está hoje a realidade da nossa cidade. Com a falta de oportunidade para os jovens na área da qualificação, e na área do esporte nem se fala, sequer um ônibus para levar os jovens para torneios fora do município, que faz com que eles fiquem animados e empolgados em poder disputar campeonatos e, quem sabe, até ser escolhidos para jogar em times fora do município de Quissamã. Isso faz com que a nossa juventude fique cada vez mais entristecida, cada vez mais revoltada e cada vez sem perspectiva de um futuro promissor. E nós precisamos muito apostar nos nossos jovens, nas nossas crianças, que com certeza é o futuro da nossa cidade, é o futuro do nosso estado, o futuro do nosso país. Nós não podemos priorizar dentro de um orçamento, dentro de um município, ações individuais e fragmentadas que visem benefício de poucos, que é o que nós temos visto no município de Quissamã. Nós precisamos potencializar os nossos jovens. Precisamos investir em cursos de qualificação, cursos técnicos, mais escolas de esportes, mais ofertas de programas sociais, mas que ofereçam aquilo que a juventude vai estar interessada em participar. E não muitas das vezes inserir um jovem em um programa e deixar ele ali um tempo enorme, sem o que fazer, sem oferecer instrumentos que façam com que ele tenha motivação de estar naquele curso, que ele tenha desejo de participar e que dali ele saia com novos conhecimentos e com um novo horizonte, com novas perspectivas. Nós não podemos enxergar um retrocesso na política pública do nosso município, abandonando os nossos jovens à mercê. Onde hoje nós temos visto em todos os noticiários, em várias cidades, o avanço da violência, o avanço da criminalidade, uma política pública de segurança que não olha para o interior e que também temos sido vítima de tudo isso. É preciso pensar nos nossos jovens. E uma dessas visitas me fez sentir muito por olhar nos olhos daqueles jovens e não ver perspectiva, e não ver esperança. É muito triste, isso precisa mudar urgentemente. E a segunda, ou digo, a terceira visita que fiz, que eu já tenho sido muito cobrada em relação a isso, foi no posto de saúde do Matias. Dr. Jorge, o senhor já me antecedeu e quero parabenizá-lo pelo seu discurso como médico. O que eu vi no posto do Matias em conversa, com os funcionários e com populares, é um
total desrespeito aos cidadãos quissamoenses. É humilhante. Por diversas vezes eu já estive aqui pedindo uma medida, alguma alternativa, para que nós não tenhamos idosos, pais de família, jovens, crianças, na fila do posto, às 4 horas da manhã. Isso permanece ainda até hoje. Gente, vocês imaginam uma senhora sair da sua casa no meio da madrugada, ir para uma fila de um posto de saúde e no final, doutor Jorge, não ter a vaga, não ter a senha, porque isso está acontecendo, não está dando conta. Os médicos que estão lá atendendo estão de super boa vontade, atendendo, doutor Jorge, mais do que está previsto dentro do atendimento médico, se desdobrando para não deixar a população sem atendimento, mas mesmo assim é desumano. É desumano porque você sair da sua casa de madrugada numa sexta-feira para marcar uma ficha, você não consegue, na outra sexta vai ser a mesma coisa, e você não conseguiu atendimento, fora que os médicos que estão lá quebrando um galho, que diga-se de passagem, e que tem amor à população, respeito e carinho para atendê-los, não são médicos da estratégia de saúde da família, doutor Jorge. E os PSFs, eles têm uma estratégia própria para atender não só quem vai no sistema de ambulatórios, me corrija se o termo é esse, para uma consulta, mas atender, gente, os acamados, que estão sem atendimento. Não existe VD, não tem visita domiciliar, porque não tem carro. O carro só vai 2 vezes na semana em um período. O posto de saúde do Matias, o PSF do Matias, atende, o território é contemplado com aproximadamente mais de 5.000 pessoas. Os acamados não estão tendo assistência, não há visita domiciliar. Os médicos estão dando socorro. Não tem dentista, porque não há manutenção dos equipamentos. E a gente identifica o quê? Que os profissionais, e eu acredito que eu posso estender não só o PSF do Matias, mas também o Hospital Municipal e tantos outros, os profissionais estão se desdobrando para não deixar a população na mão. Porque se nós pararmos para analisar a questão do orçamento, nós já falamos sobre isso aqui no plenário, não foi priorizada a saúde do nosso município. E como, doutor Jorge, um gestor vai realizar, vai cumprir com as suas obrigações, se ele não tem orçamento para fazer, se não foi priorizado, tiraram recursos da saúde, mas ao mesmo tempo nós vemos uma outra secretaria de meio ambiente, agricultura e pesca, com o 3º maior orçamento dessa cidade, com 27 milhões. O primeiro é educação, o segundo é saúde, o terceiro é agricultura, meio ambiente e pesca. Muito interessante. E a população fica sem médico. E a população fica sem remédio. A população fica sem exames. Porque eu já recebi dezenas de cartas de pessoas querendo uma tomografia, uma ressonância, tratamento de quimioterapia. E os nossos universitários sem bolsa. E não temos casa popular em construção. E não temos inserção de nenhuma família, ou jovem, ou idoso, nos programas municipais de assistência. Vemos a obra de Barra do Furado também sem prioridade. Estamos enfrentando uma crise. Fato. Qual é o planejamento que o município tem feito para priorizar as áreas necessárias? O que tem sido feito? Qual é a estratégia? Está sendo reduzidos os contratos que precisam ser reduzidos? O porquê que não se esclarece para a população? E a cada dia que passa,
as questões se agravam. Estou me recordando agora, e quero mandar um abraço aqui para a Dona Rosa e a Cleia, que nós tivemos uma conversa muito boa também na semana passada. Não tem ônibus no Matias para trazer as pessoas ao centro da cidade. Ela é uma idosa que é acompanhada pelo pai. Ou ela paga um táxi, ou ela vem andando do Matias até o pai, do pai até o Matias. É longe, gente. E a outra senhora que estava lá falou: meu Deus, por que não colocam então um ônibus pelo menos para a gente pagar? Porque já que não tem um ônibus gratuito, por que não tem pelo menos um ônibus que a gente possa pagar algum valor? Porque a gente não pode ficar ilhado, sem ter como sair das nossas casas, porque não há transporte. E agora eu tive uma informação aqui, que eu não lembro qual vereador que trouxe, que provavelmente o 0800 essa semana acaba por completo. Não lembro quem que falou antes de mim sobre isso. Mas enfim, e nós vamos ficar como? Sem transporte nenhum? Nenhum. Ou vai de bicicleta, ou quem tem dinheiro paga táxi, ou vai de carro, não sei como que vai ficar isso. O transporte público tem que ser oferecido à população, está previsto em lei, é direito. Então essas visitas que fiz, estou levantando mais informações acerca de tantas questões colocadas e chegar à conclusão que, como disse em outra sessão, cada dia que passa é um problema maior que vem acontecendo e o nosso município não se prepara, não se planeja, não se pensa, não toma medidas para que a população não venha sofrer tanto como já vem sofrendo. E dizer, vereador Dr. Jorge, vou dar uma parte para o senhor, que mais uma vez os funcionários da Invisa estão sem receber. Mais uma vez. Não é a primeira vez, não, foram várias vezes. É um desrespeito com esses funcionários que trabalham no hospital, nos postos de saúde, no centro de especialidade, que contam com o seu salário no final do mês e não tem previsão. Eu quero até sugerir a esta casa que nós façamos um ofício pedindo esclarecimento. Pois não, vereador. Vereadora, no meu entendimento, essa Invisa já tinha que ter saído aí há muito tempo. Infelizmente, eu acho que é a única solução para começar a resolver algumas questões da saúde. Muito obrigado. Pois não, vereador. Obrigado pela sua parte. Concordo com Vossa Excelência, mas para que a Invisa saia, primeiro ela tem que pagar o que ela deve. Começamos por aí, ela tem que pagar os funcionários. E daí por diante que se abra um concurso de projetos para que se visualize, entenda e se discuta a nova empresa. Os funcionários é que não podem ficar no prejuízo. Com certeza. Agora, eu acredito que hoje teria condições de pagar, quitar esses funcionários e logo resolver a situação, fazendo logo esse projeto, mandando para casa aqui, que eu tenho certeza que nós já votamos uma lei aqui no ano passado, dando autorização a dar andamento nesse projeto. Os senhores vereadores lembram bem disso, que no final do ano nós votamos essa lei aqui. Porque hoje não dá mais para segurar, todo dia você está na rua, os funcionários reclamando, todo mês é a mesma situação. Muito obrigado. E peço a contribuição da base do governo para que possa, junto ao prefeito, clamar por isso. Uma solução urgente para que esses funcionários possam receber o quanto antes esse pagamento. Só que a parte, doutor Jorge. Pois não. Obrigado, vereadora. Eu só gostaria de estar... Você falou sobre a casa, né, a habitação. Eu queria parabenizar a sua fala e eu estive em Rio das Ostras semana passada, de plantão no sábado. Eu gostaria, desculpe, imensamente, que o pessoal da habitação fizesse uma visita em Rio das Ostras para ver se eles se comover com a alegria daqueles funcionários correndo atrás da documentação para dar entrada na casa própria. E eu gostaria de estar falando com os colegas que me antecederam aqui,
que eu acho que o nosso prefeito ele apagou o vocabulário dele, a palavra avançar, e colocou retroceder. Então, retrocesso. Então vamos aclamar a população e nós vereadores para tentar ativar o colega vereador Ronaldo, advogado, eu também, fazendo o curso, o Marcinho. Na nossa Constituição está escrito, é proibido o retrocesso. Então, vamos apagar essa palavra e vamos colocar avançar. Nós temos que tomar uma posição para que acenda uma luz em cima da palavra avançar. E eu creio que cada vereador aqui irá dar a contribuição, todos, nesse avançar, a população de Quissamã tanto precisa. Muito obrigado. Muito obrigada, vereador. Então, vou encaminhar esse ofício para a Caixa Econômica Federal para ter informações precisas de como está o andamento desse programa e também solicitar aos colegas vereadores que possamos encaminhar um ofício à Anvisa o quanto antes para que eles possam esclarecer o motivo dos atrasos e o porquê que até hoje esse pagamento não foi realizado. Por hoje é só, senhor presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos.